E aí, meus bidos químicos, e aí, meus bidos hermanos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar sobre o primeiro episódio da segunda temporada de Breaking Bad, intitulado 737. 7h37, imagino eu, né? Seja um horário combinado entre o Walter e o Jesse para conseguir fazer uma venda aí de drogas. E, cara, o grande lance aqui é que eu estou muito feliz que há tempo foi patrocinado aí a segunda temporada, porque para vocês que não apoiam o canal, que não fazem parte do Catarse, basicamente a primeira temporada já acabou faz umas 2 ou 3 semanas. Para quem tem o acesso ao WhatsApp e tudo mais, teve acesso adiantado aos vídeos, aos reacts como um todo, e enfim. Tiveram várias conversas, mas conseguimos, demos um jeito aí, várias pessoas se auxiliaram e foi muito, muito legal. Tal como fico muito feliz de poder voltar aqui para falar sobre essa série que eu gostei bastante da primeira temporada e que eu espero que vai só evoluindo, principalmente conforme os meus queridos amigos falem. Então, bora lá, que eu vou reagir ao primeiro episódio e depois comentar o que é que eu achei. E sim, eu estou com muito, muito frio, o microfone está literalmente aqui no gorro, eu espero não gritar para não estourar ou algo do tipo. Nossa, eu pensei que podia ser uma câmera. Pictures. Ixi. No, I'm just saying. Okay, so you're not Pô, saying isso é you're muito stupid. complicado, né? So I don't understand. Are you saying that Mas eu entendo, o cara... Heisenberg says relax? Que na real, eles estão realmente muito a par da situação, eles estão dominando a situação. E aí o cara quis falar, não, a gente domina. Cost of living. Food, clothing, utilities. Meu Deus, cara, você tá querendo quanto? 1 bilhão? $2,000 a month. 737. Mais fácil vocês roubarem um banco logo. $737,000. That's what I need. That is what I need. Isso que você vai dividir com o Jesse. About $70,000 a week. Nossa, mas o episódio começou diretamente do final, né? Tipo assim... Não parece que eles esperaram um ano pra gravar. E caramba! E caramba, 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 caramba! What's the matter with you? You can't take an ass beating, bitch! Teach that anymore. It doesn't work. You, come here! Breathe into his mouth! Não funciona mais? Oxi! I'm just saying, you know, it's not very Christian. Oxi, ele é cristão? Sounds like arguing. Que deu pra hoje, né? Gosto de como eles se entenderam assim. Hurry. Só não matam você porque eles querem dinheiro, filho. Tadinho. New hat? Ah, You know what? I've got all this crap on my face. Let me clean it first, okay? nossa, eu achei que ele queria chorar. There's gonna be a minute, so. Okay, enough. Hold up! Stop it! Stop it! But you cannot take it out on me. Será que ele vai entender? Forte. Faz sentido. Vocês têm que ter uma mesmo. It is him or us. You understand? It is him or us. Jess tá certo. Quer se meter nesse mundo tem que estar preparado, filho. I mean, Truco is usually with someone else, right? Como Maybe even morreu. a couple of guys, his dealers, his posse. Pô, Jesse. Você não tem nem as balas, Jesse. And you can't even
open the gun. Não, tá, deve It's ser not só. that easy, is it? Hey man, well, you did it. Ele matou enforcando, parça. O cara tava sozinho e preso ainda. All right, I'll let you go, so call me. Can't help it if got your day so Go! Sorry, Mr. Schrader. She's a. Mano, caraca, legal. Então, tipo, tem alguma coisa acontecendo com ela que ele sabe, mas fica entre eles. Wait. I take that back. What did you think about stealing a hand track? Hey, try rolling it, morons. It's a barrel. Sim, It rolls. eu pensei nisso. Ai, que ódio. So what'd they get? Tell you what, they better pray it's us who catches up to them and not those boys from Juarez. Já avisou, né? Tá aí. Putz. E você com esse chapéu ainda se entregando, era a tua identidade secreta, parça. Caraca. A tensão tá boa. Reached Walt, Skyler, and Walter Jr. No, well, not all of it. I did have a touch of. Got a better idea. Thank God. Os explosivos. Mr. White, lay it on me. Are we just gonna grow a magic beanstalk? Huh? Climb it and escape? Catarse do Bino. Aquela merda! Não é assinar pra caralho. Por que assinar? Oh, é claro que tu tienes muitos motivos para assinar el Catarse del Bino fucking Comics. E um dos motivos é você ter o seu nome no final de cada vídeo, você fazer parte de lives exclusivas, você ganhar esta camiseta do universo do Bido Comics, você poder ter os reacts completos de Breaking Bad, de Game of Thrones, de The Bear, de Round 6, por aí vai, ao mesmo tempo que você pode participar Eu não tenho mais meios para contar quantas coisas você vai estar ganhando. onde você pode ganhar o react de uma série ou o react de um filme, tal como fazer parte do grupo de WhatsApp onde esses garotos estão, onde tem novidades, vídeos adiantados e várias Se enquetes vocês sobre o soubessem canal. a diversão que rola nesse grupo, meus amigos. Meu amigo, 24 horas por dia de entretenimento puro. melhor que terapia. Nós não dorme, nós fica 24 horas lá, plá, notícia. E você fica conectado com a gente, entendeu? Então essa não só é uma forma de você apoiar o canal, de fazer o canal continuar, como também de você estar mais conectado a nós, a esse trabalho e a também a cultura nerd pop como um todo. Vocês vão virar nossos melhores amigos. Faça parte da família Bido Comics e assine agora seu Catarse. Faz o B, fio. We're talking about an amount not much bigger than the head of a pin. Now we just need to figure out a delivery device and then nowhere to go. Caraca, mano, que história louca, velho. Deve ser real essa parada, né? Tá preula. E onde é que arranha essa sementinha? Você criou? Você é louco, Hank? Tá maluco chegar assim? Com essa careca igual do vilão, pô? Spare time. You wanna sit down first? I don't know, Hank. Pera, será que ele já pensou no... About Marie. I know you gals have your ups and downs. I get it. And I get all like I need a second hole in my ass. Que isso, cara? And just return our phone calls. Você sabe, então? It's an ongoing process, Sky, and we've got to be understanding. Terapia o quê? No, I mean, we gotta Pra ela parar de ser ladrã? Ladra? support the shit out of her. Who disappears for hours on end, and I don't know where he goes, and he barely even speaks to me anymore. Arrebentou, mano. Quem ficou até com medo. Ele é feito pra ser um personagem cômico, né?
Ah, então ele tá fazendo as sementes mesmo. And how much salesmanship do we really need? That degenerate snorts anything he gets his hands on. Fala que dura mais tempo. Just put a pin in that then. First. Mas e se ele falar pra vocês experimentarem primeiro? Tem que pensar nessa possibilidade. Ah, não, dá uma cheirada aí então. Porque eles podem falar, aí você vai perder um a menos, você vai ter um a menos, né? Isso aqui eu vou experimentar, se vai experimentar vai ter 2 a menos. Yeah, oh, okay. Big mouth. Well, that happens. It's no problem. No worries. Don't let me keep you. Actually, I'm at work, so. Okay. Pô, eu achei que já gostou de uma coisa na casa dele, mano. Hey, you want to see something really freaky? Well, I would, but Seriously, Walt, this is. You gotta check out O corpo embaixo do carro. me and Gobi out here just a second. Os policiais, tipo, mano, você não pode fazer isso. Hang on, it should be coming through right now. Guess it could be worse, huh? Be having a day like these two. Couple of local bullet heads. Morreu o They outro. pissed off the wrong guy. Walt, you there? Cara! Puta que pariu. Mano, isso que é final de temporada, parça. Como é que eles me deixaram esse episódio ser o primeiro da segunda temporada, mano? Isso tem cara de final. Nossa, o Giovanni e o Brando moscaram, mano. Walter Jr.? Aí ela mete um. Quer entrar? Custava pegar uma das casas e colocar em cima dessa? Yeah, I recognize these two knob jobs. Known associate. Vixe. Matou. Damn, Ricky, leave something for the coroner. Hey, get a photo of me with this guy, all right? Oh, Nossa, here. Make aí é sure you get the imbecil. soap in there. Então ele morreu de otário. Tentando salvar o cara. Acho que ele queria derrubar, né? Ah. A Jessica. What the hell are you doing here? Atrás dele. Get in. Nossa, o Walter super de verde, mano. E ele super de vermelho, velho. Eles real tem essas roupas. Nossa, velho. Que isso? É dose, porque esse final, ele varia. Ele poderia muito bem ser um gancho de temporada, porque querendo ou não, ele é um gancho muito melhor do que o anterior. Mas ele também tem cara de gancho de primeiro episódio, assim. Tem muita cara de gancho de primeiro episódio. É um ótimo primeiro episódio, mas também seria um ótimo final. Seria um final melhor do que a temporada anterior. Caraca, velho. Nossa, mano. Agora vai dar muita merda, né, mano? É uma merda atrás da outra a partir de agora. Mano, eu até tirei a luva porque eu esquentei com esse episódio, entendeu? Então, assim, eu gostei bastante. Eu acho que esse sim é o tipo de episódio que poderia ter sido o final da primeira temporada de Breaking Bad. E eu digo muito não só pelo fato de que o Walter, ele ainda tem um crescimento nesse episódio muito interessante, onde ele... Cara, em muitas facetas ele faz sentido como o final da primeira temporada, porque... Principalmente, o primeiro episódio termina com ele atacando a mulher dele sexualmente, sabe? Com uma
uma coisa de que ele mudou, dele se impor como pessoa, de que agora ele gosta do perigo, ele gosta da coisa diferente. E aí ele tenta fazer isso de novo para passar por cima dos problemas e das coisas que ele fez nesse episódio, mas dessa vez não funciona. Entra em um conflito, fazendo um casamento com o começo da série como um todo. E aí, principalmente, chegando no final do episódio, e ele tendo aquela vontade de contar tudo o que aconteceu, ou seja, tudo que aconteceu desde o primeiro episódio da temporada. Só que aí não consegue, porque aquele problema que ele achou que teoricamente poderia ser resolvido, estaria próximo de ser resolvido, veio com tudo para caçar ele e o Jesse, e agora provavelmente as coisas vão rumar para um caminho totalmente diferente, sabe? O legal do final desse episódio é que ele passa essa impressão de que agora as coisas realmente vão mudar, porque o gancho dele não é só por parte de que o Walter saiu com o Jesse no carro e ambos estão em perigo porque tem um cara atrás deles com a arma e tá levando para um lugar perigoso onde provavelmente eles podem morrer. Mas o fato de que temos também o Hank descobrindo mais tudo o que tá acontecendo, chegando cada vez mais próximo dos dois, seguindo passos, né, e acontecimentos que levam para os dois, como resolvendo algo com a mulher dele, que havia sido explorado durante a temporada, envolvendo esse lado ladra dela, né? Esse lado de que concorda com algumas ações do Walter. Que quando ela concordou com as ações do Walter, era mais uma coisa dele não fazer o câncer, né? Mas se você pensar que ele tá, né, fazendo coisas ruins para o bem, só que ela não tem uma motivação especificamente para isso, né? Enfim, então você tem algo aqui também que tá levando para um caminho maior, um caminho mais perigoso, porque briga ali com a Skyler, e a Skyler literalmente critica o Hank ao descobrir isso sobre ele. Como você tem o fato de que no final de tudo, o Walter acabou querendo fugir e tirou boa parte do dinheiro que estava num lugar escondido, colocando numa caixa, uma caixa que ficou entreaberta. Ou seja, se a Skyler toma o banho, vê que o Walter não voltou, pergunta, Walter, cadê você? E viaja pela casa e acha ali, já vai dar merda. Ela vai descobrir, ela não vai ter ouvido a explicação que ele queria ter dado naquele momento na banheira. Vai seguir por um outro caminho. Tal como o próprio filho dele pode achar e também, mãe, o que é isso daqui? A mãe não sabe, o filho não sabe, quem pode saber, não é mesmo? Então, assim, é legal porque ele já cria essas variáveis para o que pode ser explorado e o que pode acontecer a partir do próximo episódio. Não à toa, Giovanni e Breno querem estar aqui para reagir ao próximo episódio. Então, isso deixa muito claro o que o próximo episódio pode proporcionar de acontecimentos que faria muito sentido como um primeiro episódio de uma segunda temporada, né? Aquele começo punk. Enquanto que esse daqui soa mais um final de episódio, de temporada mesmo, né? E assim, eu gosto muito de como ele desenvolve essa parte, sabe? De como ele começa a partir do final do episódio anterior, né? O episódio anterior dá aquele gancho forte de, pô, esse cara é perigoso, a gente tem que temer esse cara, temer a nossa vida perante esse cara. E aí você tem esse episódio que traz um pouco mais disso, né? Pô, colocaram o cara no carro, eles estavam indo embora. Você vê, eu gosto de como o episódio ele começa relembrando, né? Mas é legal porque é um relembrando que não necessariamente precisaria ser um relembrando sobre a primeira temporada, mas um relembrando a temporada, né? Se você vê como o último episódio da temporada, porque é exatamente o Walter falando todos os aspectos do que ele precisa, do porquê que eles têm que estar nessa. E eu acho até interessante porque ele fala muito dinheiro. Ele fala muito dinheiro, eu pensei, nossa, o cara tá achando que ele vai viver muito. E ele fala, a gente consegue isso em 11 meses. Eu falei, louco, meu parceiro, 11 meses vocês conseguem isso? O quê? Entregando toda semana? Aparentemente era isso, né? E enfim, aí na hora que eles decidem sair, aparece exatamente o cara voltando com aquele corpo morto. E é legal, porque aí é um momento que o Walter não tem controle e fala assim, mano, isso daqui saiu totalmente de controle. Você matou o cara no soco, não tem como salvar, e o cara fica impondo, né? Tipo, você vê que ele abusa do Jesse, ele usa o Jesse como arma. Ele sabe que o Jesse é o artefato mais fraco desse grupo todo, desse colúnio, mas ao mesmo tempo ele não tem total controle porque o Walter é o líder. Então o Walter fala, Jesse, não tenho o que fazer, não tenho o que salvar. Mas ao mesmo tempo, naquela cena do carro, ele só abusa do Jesse, né? Ele empurra o Jesse com tudo, o Jesse só se permite aquilo, mas é isso que vai levar o Jesse a falar, mano, eu preciso de uma arma, tá ligado? Eu não consigo bater de frente, realmente, eu não consigo lutar, eu não consigo no soco, então eu preciso ter algo para conseguir me defender, nem que seja para apontar uma arma. E aí é legal como vem um raciocínio, né, de que aí ele julga isso, coloca isso pro Walter, e o Walter fica assim, mano, mas aí o que é que eu vou fazer com essa arma? Como é que a gente vai conseguir lidar com isso? Porque aí tem 5 balas, beleza, você dá 2 tiros aqui, 3 tiros aqui, mas pensa, ele sempre tava vindo com 2 caras. Se um morreu, ele vai trazer um outro no lugar desse, certo? Ou seja, vai precisar de mais uma arma. Então é legal esse perigo que eles colocam para com o cara, essa ameaça mesmo. E como as coisas ficam mais
meio que críticas, né? A situação fica mais crítica pelo que pode acontecer a partir de agora. Eu acho que isso é fundamental, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que eles tiram mais da parte mais cômica do episódio como um todo, né? Você vê que eles colocam de lado um pouco da relação dos personagens, ou a participação do filho. Você vê que o filho tá mais distante nesse episódio e tá muito mais em destaque esses acontecimentos mais caóticos e ao mesmo tempo canônicos, né? Por assim dizer, né? Aquele acontecimento que vai ser um evento, vai ser uma virada, né? Para a série como um todo, a temporada como um todo. Porque não só nesse lado você tem isso, mas você tem um lado também da Skyler ali, não só com o Hank, mas o fato de que fica mais claro que a mulher do Hank, ela provavelmente é uma ladra, e o Hank vê como se fosse uma doença, né? Uma coisa do tipo assim, nossa, não, é só um probleminha mental dela que a gente tem que resolver, joga pra terapia. Tipo assim, irmão, você tem que prender essa mulher, tá ligado? Ela é ladra, não é pra ela ficar aí na rua roubando, entendeu? E ele tá meio que passando pano pelas coisas do tipo, vamos ir pra terapia pra te ajudar a melhorar. Sendo que não tá mudando nada. E aí é legal porque, caraca, coloca isso aqui naquela cena e você fica, pô, será que ela tem alguma coisa? No fim não tem, sabe? Principalmente na cena. E, pô, de graça ainda ela passa por cima do carro do moleque, mostra como ela é muito escrota. E aí você tem ele se mostrando esse cara que, por mais que ele possa fazer um trabalho de jeito como policial, ele é um cara que não leva as coisas a sério, ele não consegue lidar com as situações sérias, sabe? Não só que ele não consegue lidar com a esposa dele, como o garoto, ele vai, tipo, toma um dinheiro aí pra conseguir resolver, um corpo morto, ele decide tirar foto, e quando a Skyler chora na frente dele, a Skyler faz o discurso. É a cena da Skyler, eu diria que é a cena da Skyler da primeira temporada, mas enfim, como não é da primeira temporada, né? Por enquanto é a cena da Skyler da série. E, cara, o modo como ela entrega tudo, não só eu acho que a atriz manda bem nessa cena, mas o fato de que ela expõe muito bem os sentimentos e tudo que ela tá passando, né? Em relação ao fato de que o cara tá colocando aquilo como se fosse um problema, do tipo, ajuda a sua irmã, sendo que não é uma ajuda a sua irmã, ela é escrota, ela está fazendo uma coisa que é realmente criminosa. Eu estou passando por uma situação onde eu preciso de dinheiro, eu preciso cuidar do meu marido, eu preciso fazer isso daqui, eu preciso fazer isso aqui, e por aí vai. Então, assim, cara, é muito forte, sabe, o modo como ela se coloca ali. E aí o que o Hank faz? Ele, tipo assim, entende? Ele não abraça ela, ele dá um encosto assim e fala, se você quiser eu arrumo lá o cano, né, já que parece que é um problema aí. E aí, cara, eles fazem uma brincadeira de cena que eu não sei se passou essa impressão pra vocês, mas passou muita impressão pra mim, de que ele tá no bagulho de... Você tá vendo só vários policiais, ele liga pro Walter e fala, Walter, eu preciso conversar com você, tem um problema, a sua esposa provavelmente vai ficar brava. Mano, que impressão que passa. Me passou a impressão de que ele foi arrumar o cano e explodiu a casa inteira, tal como ou que ele descobriu a parte do dinheiro, que ele descobriu alguma coisa. E no fim não, ele tá numa cena de crime que, beleza, envolve o Walter e o Jesse, mas não é o que parecia ser, certo? Por mim me passou muito uma vibe de que eles queriam enganar. E eu digo isso principalmente pelo começo do episódio. O começo do episódio é interessante porque ele soa aquela ideia de alguns outros episódios da primeira temporada, que a gente tinha um começo do futuro, né? A gente começava pelo futuro e depois voltava no tempo para ver como é que chegou até aquilo. Porque você começa com várias partes da casa do Walter em preto e branco, dando uma indicação de que ou eles foram embora daquela casa, ou de que aconteceu alguma coisa com a casa, e principalmente eu acho que isso passa quando você vê o ursinho roxo, que tá sem um olho, e uma parte dele tá preta, né? E aí meio que você vê o olho boiando na água, ele entra ali no cano, e depois você acaba indo pra essa parte que soa mais psicodélica, né? Porque, tem todo um espaço branco e um ursinho, isso daí não é real, né? É uma coisa meio imaginária, meio que pra mostrar uma situação, alguma coisa que aconteceu perigosa. Você vê um ursinho que tá manchado pelo meio, né? Ele tá meio preto, ele tá meio rosa. Não sei se é uma interpretação, uma analogia relacionada ao próprio Walter como personagem, que está nessa divisão de perspectivas, né, de um cara que ainda quer ser pai de família, mas cada vez mais cai pro crime e se deixa ser queimado por isso, né, a ponto de, meio que ele não abusa da esposa dele, mas enfim, ele começa a fazer ali as coisas meio que na pressa, sem dar o tempo dela como ela gostaria de ter. Mas também, enfim, cada vez mais, não, eu vou querer a arma, eu vou querer proteger, a gente tem que sair daqui, cada vez mais indo por outro caminho do que a paz que ele gostaria, né? Enfim, não sei se tem uma analogia em relação a isso, eu conseguiria ver desse modo, mas me parece uma coisa muito mais que possa ser literal no futuro, né? De ter uma casa queimada e aí acaba queimando o urso de uma criança que estava por lá,
algo assim, né? Tipo, vai afetar mais pessoas, tudo isso que o Walter está fazendo. Então, é muito legal porque tem essa noção aqui, mas eu gosto principalmente da tensão que o episódio vai crescendo, sabe? Esse medo constante sobre o que pode acontecer, como eles vão lidar com a situação a partir de agora e como eles podem manipular essa situação, né? A ponto dele apresentar ali as sementes, que tem um explosivo dentro, não, tem um veneno dentro, né? E aí vai matar o cara de acordo com os dias que se passarem. Ele explica ali por cima, mas caraca, extremamente interessante, eu gostaria de saber mais. Não porque eu quero mexer com isso, fazer algo com isso, mas só porque, enfim, eu acho que eles falaram meio por cima, não sei se também para não dar tantos detalhes para as pessoas comuns, mas eu gostei de como é que eles fizeram e até, enfim, ele fez até uma referência ali a alguma produção, né? Não sei se aquela produção existe ou não. Não, algum acontecimento de jornal, né? E eu não sei se esse acontecimento de jornal é real ou não. Enfim, sobre o lance da ponta do guarda-chuva que encostou na pessoa, a pessoa morreu depois de... Não é um jornalista, morreu. Enfim, achei bem interessante essa parte. Gostei de que mostra como cada vez mais a inteligência do Walter, ela é importante para essas situações e de como eles podem realmente escapar das coisas de acordo com isso. Porque eu já tava aqui, pô, explosivo de novo. Mas não, já é uma coisinha mais, entendeu? Pô, não, ele não vai perceber, vai acontecer, não vai sobrar ameaça pra gente. Porque realmente, se ele chega explosivo e começa a atacar, ele mata os caras, show. Mas aí a gangue desses caras vem atrás e ferrou, né? Gosto também, enfim, não só isso, mas o que eu falei da preocupação do, por exemplo, o Jesse tá preocupado porque ele viu o carro preto, ele avisa o Walter não acredita, daqui a pouco ele vê o carro preto na casa dele, né, passando, daqui a pouco o carro preto vai embora. Então vai aumentando essa tensão sobre o que está acontecendo e o fato de que cada vez mais eles estão em perigo e eles estão sendo encurralados. Até que chega no final do episódio e esquece, vocês foram encurralados, vocês não conseguiram escapar da situação e agora deu merda, né? Pô, o que o Jesse enrolou? Ou o cara já tava realmente ali quando o Walter foi embora, ou o Jesse demorou demais, porque o Walter deu uma missão muito simples, mano, sai de casa. E a gente vê o Jesse sair correndo, ele sai disparado. E ele ainda assim foi pego. Pô, só tinha um trabalho, tá ligado? Mas enfim, não vou julgar porque está envolvendo máfia, crime, gente aí que mexe com coisas criminosas e Deus me livre de mexer com esse tipo de coisa. Não só isso, cara, eu gosto muito da cena do Walter brigando com a mulher dele, porque a mulher dele vai lá e joga um tipo assim, você tá querendo descontar tudo em mim. E eu tava tipo, mas foi você que fez ele fazer a quimioterapia. E a quimioterapia exige dinheiro, e por isso que ele está fazendo drogas para consumir dinheiro. Só que tudo que ele tá mexendo com drogas para consumir dinheiro está levando a uma vida que cada vez mais pode deixar a família dele em perigo. E aí isso tá deixando ele tenso, isso tá deixando a sanidade dele do caramba. E aí ele quer descontar isso em quem fez tudo isso acontecer. Right? Aquelas, obviamente, ela não concorda, né? Ela provavelmente falaria que, pô, você poderia ter seguido outro caminho, poderia ter pegado o emprego com aquele cara lá que queria te dar o emprego que daria muito dinheiro, que cuidaria da sua saúde, mas, né, você não quis, até porque foi uma ação muito mais por dó do que alguma coisa, mas enfim, você poderia ter abraçado a dó do cara. E não, você escolheu o outro caminho, que enfim, muito mais grana, mas totalmente compreensível, porque o seu tempo de vida é muito curto, né? Você poderia ganhar dinheiro naquele lugar? Poderia, mas o que você está ganhando aqui vendendo drogas é muito mais. Então, assim, é elas por elas, mas de qualquer modo, ele descontar nela tem sentido. Entretanto, eu não acho que é no sentido que eu estou colocando aqui. A gente coloca porque, pô, realmente foi culpa dela. Se ela não tivesse querido fazer a quimioterapia, meio que a série acabava, né? A série não existiria. Agora, o fato dela ter meio que obrigado a isso e ele aceitado, né, em essa parte, meio que leva ela a ter que aceitar outras coisas. Não necessariamente, obviamente, um abuso, né, como poderia acabar acontecendo ali, mas o fato de que o Walter vai mudar como pessoa, ele vai ter que seguir outros caminhos para, né, chegar nisso. E, enfim, eu gosto da dualidade, porque eu não acho que realmente o Walter estaria colocando tudo pra cima dela num quesito de é culpa sua, entendeu? Toda a situação é por culpa sua, como a gente, como espectador, pode colocar. E sim, eu acho que é mais uma forma dele escapar dos sentimentos dele, né? Eu acho que isso fica muito claro. No primeiro episódio, não me passa tanta essa impressão. Me passa uma impressão do tipo assim, agora eu sou um outro homem, agora eu vou pra cima de você e vou te dar o que eu não consegui te dar antes, né? Porque o primeiro episódio tem toda aquela cena dela tentando, né, fazer ele ficar grande e ele não conseguiu ficar grande. Então, depois, no final do episódio, ele fica, né? Por quê? Porque ele fez uma coisa muito perigosa. E aí, aqui, é legal porque... Não é legal. Mas é uma situação onde é legal a construção da cena, porque ele tá muito bolado, ele tá baqueado. Cara, o que é? Ela ouve alguém chegando na casa dela. Ela chama, ninguém aparece. Aí ela vai indo com cuidado, com medo. A gente até teme, né? A gente pensa que pode ser o cara. E é legal porque o episódio construiu pra isso. E aí, não. É ele. Só que ele tá, tipo assim, mano, literalmente, com a televisão ali, né? Aqui, eu vou pegar até o controlinho do negócio. Tá ali e tá tipo, clique, clique,
clique. E tipo assim, repetindo constantemente. E só mudando. E é legal porque é uma cena que é como se ele quisesse ouvir o perigo que tá passando na televisão e ele tá mexendo com algo perigoso, mas é muito mais uma coisa mental do tipo, o que eu faço agora, sabe? Aquela coisa meio clique, assim, não clique, o filme do Adam Sandler, mas de você ficar em algo meio impulsivo, que fica se repetindo, e você tá só tentando reorganizar as ideias dentro da sua mente. Você fica num controle aqui, na mão, né, meio que fazendo alguma coisa, como se você estivesse apertando uma bolinha, só que você tá tipo assim, o que eu vou fazer? Como é que eu saio dessa? E tudo mais. E a sua cabeça tá a milhão, e você pensando em tudo, e é aquele sentimento realmente de pavor e ansiedade ao mesmo tempo. Então ficou muito bom, sabe? Eu acho que passou muito bem essa impressão. E aí quando ele sai disso, você vê que tá um estado emocional que a lágrima no olho, né? Ela tá falando de uma coisa ali comum, da comida, você quer um frango, passarinho, não sei o quê. E o olho ele tá tipo assim, mano, eu não sei o que fazer daqui. E quase me passa uma impressão de que também a mulher dele tá levando ele pra um outro pensamento, do tipo assim, pô, ele tá com uma preocupação muito forte do mundo lá fora e ela tá meio que trazendo ele pro mundo real, pra uma coisa mais palpável, né? Tipo assim, pô, vamos almoçar, vamos se cuidar, é pro seu bem, tipo, ela tá se preocupando com ele. E aí, eu acho que é como se ele sentisse que ele precisa dela, sabe? Ele fica num estado emocional muito forte, do tipo, eu não quero realmente perder isso, a minha esposa. Então ele abraça ela. Só que ao mesmo tempo, nessa de abraçar ela, ele vai pro... Ele automaticamente vira, e talvez seja uma quebra de personalidade dele entre duas pessoas, né? A pessoa que é o professor e a pessoa que tá mexendo com as drogas e que tem que ser mais forte. Que é isso, ele não pode se deixar mais ser fraco. E aí ele vira o forte. E como é que eu sou o homem da família? Eu pego a minha mulher e pra mim eu faço o que eu quiser com ela, sabe? Ele acaba se deixando transformar. E é uma dualidade, porque ao mesmo tempo que é a mulher dele, que ele precisa do apoio dela e o apoio dela é poderoso pra ele, ao mesmo tempo ele tá se entregando pra essa força da maldade, da parte legal da natureza, que é a parte carnal, né? E se entregando pra isso, tipo, eu não vou focar no meu sentimento, na minha parte emocional, no meu coração. É como se ele estivesse deixando de lado o emocional dele, os sentimentos dele e ficando uma coisa mais física, né? Deixando de se importar, reprimindo os sentimentos dele e se entregando para algo que o distraia, e aí o sexo. E que também, querendo ou não, numa parte, pensando sexual, é o lado do homem, né? Que tem que dominar a mulher, que tem que fazer o bebê dentro dela, e enfim, tem que domar a situação como um todo. E aí ele se entrega para essa parte mais crua da situação, e que não é o que ela tá querendo naquele momento. Ela preferia muito mais consolar o homem com sentimentos que ela também ama, que ela se apaixonou por esse cara com sentimentos, do que esse cara. Isso provavelmente demonstra aí uma constante prova de que ele pode acabar afastando ela, né, com tudo isso. Tanto que no final do episódio eu sinto que ele tenta trazer a parte sentimental de volta. Ele vê que tá numa situação muito ruim, vê que não é por esse lado que ele tem que seguir, né, dos sem sentimentos. Ele tem que conversar com ela, falar pra ela. E aí por um momento parece que ele vai falar pra ela, mas ele não fala porque recebe a ligação, enfim, e o cara tá lá, né. Então acaba de vez, e aí pode ser, infelizmente, um evento canônico no quesito de que não vai ter essa chance de novo. Esse momento pode não voltar mais, sabe? Se ele tivesse falado com ela aqui, a série poderia tomar outro rumo, sabe? Ele poderia contar a história pra ela ficar meio pá, mas entender, abraçar, falar, não, vamos te ajudar a sair dessa, vamos sair da cidade, vamos não sei o quê. O rumo ia ser outro. Porém, como ele não conseguiu falar o que queria, ele acaba entrando no carro. Essa situação do carro pode levar ele para um outro rumo, pode colocar ele numa situação de quase morte, onde ele vai ter que matar o cara e ele vai abraçar cada vez mais o lado frio para não sentir o fato de que ele está matando cada vez mais pessoas, está se entregando cada vez mais para um outro mundo, para curar o câncer, para ajudar a família dele. E aí nessa, quando ele voltar no episódio 2, depois desses acontecimentos traumáticos para casa, ele não vai demonstrar mais os sentimentos dele e aí já era tudo que poderia vir a acontecer a partir dessa cena da banheira. Então, enfim, cara, muito bom mesmo, ótimo começo de temporada como um todo, e deixa muito claro aí que tem muita coisa pra desenvolver, porque por mais que possa ter uma resolução, todo esse lance com o Tuco, muita coisa pode sair a partir do que vier com essa cena com o Tuco, e aí o que vier pode realmente degringolar em bastantes coisas, porque, enfim, deixa muito claro que tem bastante coisa ainda, né, não só nessa história do Walter com o Jesse, mas a parte do Hank, né, porque aí envolve não só o Hank agora tentando descobrir o que está acontecendo, porque cada vez mais vão ter vítimas e provas para conectar as coisas, como também o lance da esposa dele, né, da esposa dele como um todo. Enfim,
muita merda para dar e eu estou ansioso para ver isso. Então, galera, deixa nos comentários aí o que é que vocês acham desse episódio como um todo, o que é que vocês concordam ou discordam dos pontos que eu comentei aqui e a gente se vê em um outro vídeo de Breaking Bad, tal como outro vídeo deste canal. Valeu, falou!